Vamos lá, pessoal. A internet está muito ruim, a internet de Bananeiras esses últimos dias. Mas aí vocês vão dizendo se estão me ouvindo, certo? A internet não contribui, infelizmente. Mas vamos ver o que a gente acontece. Ok? Estão me ouvindo? Sim. Pronto, então vamos lá, certo? Me perdoem, mas problemas técnicos, infelizmente, acontecem. Não é isso? Então vamos lá à nossa aula. Tá bom? Relaxa, mulher. A internet agora acho que vai dar certo. Então, vejam bem, pessoal. Na aula passada, né, a gente viu toda essa questão da climatologia, certo? Mas a nível, né, de uma forma mais geral. Hoje, para dar continuidade, mais especificadamente, a gente vai dar início, né, à climatologia, porém voltada à climatologia no território brasileiro, certo? Mais especificadamente no território brasileiro. Então, a gente inicia em uma caracterização, certo? Eu quero dizer a vocês que o livro, né, a página de vocês é a 685, ok? Só para vocês em casa dar uma lida, dar uma estudada, certo? Aqui eu tento resumir, né? E colocar até pontos que muitas vezes o livro não traz, mas é de fundamental importância para vocês, certo? Então, a gente vê que esse capítulo ele também traz a importância dos fatores e dos elementos climáticos, né? Altitude, latitude, continentalidade, maritimidade, o relevo, a vegetação, isso tudo vão ser elementos e fatores que vão ser fundamental para que vocês entendam a dinâmica do clima no território brasileiro, certo? Então, pessoal, a gente inicia com uma introdução onde diz: graças à posição geográfica do seu território, o Brasil apresenta um clima majoritariamente tropical, ou seja, 92% do seu território encontra-se na faixa intertropical, com temperaturas médias superiores a 20 graus Celsius. Então, a gente tem um elemento importante, né? Um fator determinante aí, que é a linha do Equador, que faz com que a gente se caracterize por ser esse país tropical, né, e ter suas médias superiores a 20 graus Celsius. Então, entre os principais fatores determinantes do clima no país, destacamos a altitude, latitude, continentalidade, maritimidade, relevo, vegetação, né? Eu trouxe para vocês um dos grandes elementos, um dos grandes fatores que faz com que a gente chegue a um determinado clima, que são as nossas massas de ar, certo? Então, eu especifiquei bem, até porque os elementos e os fatores vocês já trabalharam bem, né? Os elementos e os fatores vocês já trabalharam bem na aula anterior. Então, as massas de ar é de fundamental importância para que a gente entenda toda essa dinâmica climática no território brasileiro, certo? Então, a gente vê a nossa primeira massa, né, como uma massa polar atlântica. Então, nós vamos ter, como eu já falei para vocês, nós vamos ter as massas de ar, que elas são atlânticas e elas são continental. As que são atlânticas, né, vindo do Oceano Atlântico, e as massas de ar continental, que vem justamente do território, né, da área emersa, né, da área continental. Então, nós temos a nossa massa polar atlântica, né? Ela vem do Oceano Atlântico, mas ela tem influência da Patagônia, ela tem influência da Argentina, né? Então, a massa de ar, nós vamos ter 5 massas de ar no nosso que vão ser no nosso território brasileiro. Então, essa massa polar atlântica, ela é justamente, como vocês podem ver a seta, né? Elas vêm justamente do sul do país. Isso justifica dizer que a nossa região sul, né, a região sul do país, sudeste, ela é fria, fator dessa massa atlântica que vem justamente da Argentina, né, da Patagônia, da região ali mais fria. Nós temos a nossa massa tropical continental. Nós temos nossa massa de ar continental. Então, essa massa de ar continental, né, essa massa tropical, ela é do continente, como vocês podem ver, a seta, ela sai do continente, né? Também da América do Sul
ela vai ser tropical, justamente por ser maior parte do nosso território brasileiro está em área tropical, como eu falei para vocês, né? E continental, porque vem de continente. Então, vejam bem, quando vocês estiverem estudando, lembrem bem, essa siglazinha representa justamente M de massa, T de tropical e C de continental. Se eu voltar a polar, né, vocês vão ver que MPA, M de massa, polar, P de polar e A de Atlântica. Então, às vezes, nas questões, até propriamente no Enem, né, eles gostam muito de trabalhar com as siglas, certo? Então, é só lembrar, o M sempre vai ser de massa, o T de tropical e o A de Atlântica ou o C de continental. Então, nós vamos ter também a massa tropical atlântica. Veja que a seta indica, né, que ela vem do nosso Oceano Atlântico. É uma massa atlântica, é uma massa de ar fria também, né, porque justamente vem do Oceano Atlântico. A massa equatorial continental, ela é uma massa assim que a gente pode ter um maior cuidado com ela quando a gente for estudar. Porque por mais que ela seja uma continental, ela tem a influência, né? Ela está no continente, mas ela vai ser um pouco fria, vai ter outras características, justamente por estar na região norte e ter um indicador aí que é a floresta amazônica, né? A bacia amazônica, a floresta amazônica, que vai dar todo esse suporte que faz com que ela tenha característica mais úmida. Então, a massa equatorial continental, ela tem essa toda a influência, justamente, principalmente aí nessa região norte, certo? E a MEA, que é a equatorial atlântica, ela também vem do Oceano Atlântico e ela influencia bem a nossa região nordeste, nosso litoral, né? Pega daí do Maranhão, né? E vai até a região sudeste e sul do território brasileiro. Então, vejam bem, nós vamos ter 5 massas de ar, certo? Nós iremos ter 5 massas de ar, né? 2 equatorial e 2 tropical, sendo que cada uma delas vai ter uma atlântica e uma continental, e apenas uma ela vai ser polar. Então, cada um no livrinho de vocês, depois vocês deem uma estudada, certo? Cada uma vai ter justamente essas suas características. Mas eu peguei a imagem, porque a imagem fica fácil de vocês associarem, né, essas características, né? Quando eu falo de polar atlântica, eu estou evidenciando que ela atua na região norte? Não, ela vem da região sul, né? Vem da América do Sul, dessa região. Ó, veja que a gente aqui pode até ver o dobramento moderno, né? Levando um pouquinho para a geologia, né? Veja aqui na região do Chile, da Bolívia, Peru, né? A gente pode ver os dobramentos modernos. Então, polar atlântica, voltando, tropical continental, interior também, mais na região centro-oeste, né, do Brasil, a tropical atlântica, todo o litoral brasileiro, e a equatorial continental no nosso interior e da Amazônia, né, na região norte, e a equatorial atlântica na região nordeste. Daí a gente parte justamente para essa classificação climática para a gente chegar aos climas atuais do Brasil, né? A gente vem estudando Staley, a gente vem estudando Köppen, desde toda a classificação a nível mundial, sendo que agora a gente vai especificar no Brasil, certo? Nós vamos especificar no Brasil. Então, pessoal, estão me ouvindo? Sim. Ok. Tá. Qualquer Sim, dúvida, podem falar, tá certo? Quero ouvir a vozinha de vocês também. Então, vejam bem, Staller, né, em 51, ele estudou por base, para ele chegar aos climas, a influência das massas de ar em áreas diferenciadas. Certo? Todo o território, ele estudou justamente essas massas de ar. E ele não trabalha com as médias de chuvas e temperaturas, mas com a explicação de sua dinâmica. Ou seja, ele trabalha com a influência das massas de ar e como a temperatura e as chuvas influenciam nessas massas de ar.
E a classificação de Köppen, né, apesar de ser uma clássica, ela ser intensamente utilizada até pouco tempo e ter representado um avanço, né, no final do século XIX, ela é bastante problemática, pois não leva em consideração justamente os deslocamentos da massa de ar, né? Como a de Staller, ele utiliza essas massas de ar. Então, Köppen, né? Ele baseia-se na temperatura, nas precipitações, e ele utiliza letras, certo? Para classificar o clima do Brasil, certo? Então, essas letrinhas é justamente característico, né? Das massas de ar, de como está a atuação da temperatura. Então, por isso que não se torna uma classificação tão atuante, né? Então, a gente pode ver. Primeira letra representa as características gerais do clima de uma região. A segunda letra representa as particularidades do regime de chuva, né? Se chove ou não. Se chover com maior intensidade, vai ter a segunda letra, ou não também, respectivamente. A terceira letra representa a temperatura característica da região. Então, esse mapinha mostra justamente, né, bem diversificado as cores, justamente por ele usar essa classificação, certo? Mas vamos lá o que nos interessa. Bom, vamos lá o que nos interessa. Então, a gente parte para o primeiro clima, né? O nosso clima equatorial. Nós temos características de médias temperaturas elevadas, baixa amplitude térmica e um alto índice pluviométrico. Quer dizer que chove com maior intensidade nessa região. E um alto índice de umidade do ar. Pessoal, essa umidade do ar, por ser um clima equatorial, a imagem que a gente reflete aqui, né, e o exemplo que a gente usa, né, a região de Manaus, a região amazônica, a gente já caracteriza que o clima equatorial ele é característico justamente dessa região norte, né? Como o climograma mostra aqui para vocês, tem um alto índice de pluviosidade, tá vendo? Essas partezinhas azuis aqui representando no climograma que chove muito, né? E o índice de umidade do ar também é alto e as temperaturas elas são médias elevadas também. Ou seja, tem um índice de pluviosidade grande, mas a temperatura também é alta, certo? Isso é bem característico da nossa região norte, certo? Por quê? Por conta do Equador, que passa ali pertinho. Por mais que ele tenha a floresta amazônica como um indicador de umidade, mas o que vai fazer suas altas temperaturas é justamente a proximidade com a linha do Equador, ok? Então, entendam esse clima equatorial. O clima tropical, ele já abrange mais as regiões centro-oeste, nordeste e sudeste, né? Nós vamos também ter temperaturas elevadas, duas estações do ano bem definidas, que é justamente o inverno é ameno e seco e o verão é quente e chuvoso, né? Não necessariamente o inverno vai ser chuvoso e o verão vai ser seco, mas essas duas estações elas vão ser bem definidas. Trata-se do clima predominantemente no Brasil, né? O maior predominância de clima no Brasil ele é de clima tropical. E apresenta variações do território, né? Justamente com o tropical de altitude e o tropical úmido. Por quê? Porque ele vai variar da região geográfica que ele esteja, certo? Vai variar de região para região, certo? Então, vamos lá. O tropical, né? Destaque para as áreas do Brasil central também. Então, dentro desse tropical, nós vamos ter o clima tropical semiárido e vamos ter o tropical de altitude, certo? O semiárido, ele abrange justamente todo o sertão nordestino, temperaturas médias elevadas e vai ter chuvas escassas e irregulares. As estiagens, elas são bem prolongadas, né? Justamente, a gente pode ver aqui, ó, no fluxograma. Vocês observem que o fluxograma, as chuvas, certo? Diferente do outro clima que a gente viu, né? Diferente do clima tropical, a gente pode ver um aumento do fluxograma. No clima semiárido, não, né? Porque as chuvas elas vão ser mais escassas, certo?
e as temperaturas mais elevadas. Isso é bem proveniente do nosso sertão nordestino. Já o clima tropical de altitude, né, ele é semelhante ao clima tropical e apresenta as temperaturas mais amenas. Situa-se em áreas, certo, mais elevadas da região sudeste, né? Então, a gente pode ver o relevo. O relevo vai ser uma característica que a gente vai associar quando estiver estudando esse clima de altitude, pessoal, né? As áreas vão ser mais elevadas, vão ser áreas mais de planálticas, né? Áreas mais planálticas, áreas mais elevadas. Por isso que ele é bem proveniente justamente das áreas de região como o Sudeste. Destacamos também Belo Horizonte, né? Minas Gerais, enfim. Então, esse clima tropical de altitude já está dizendo altitude. Então, quanto mais o meu relevo é alto, né? Quanto eu tenho mais um relevo acidentado, mais eu vou ter uma altitude, né? Justamente mais referência a esse clima. A altitude, né, vai estar mais baixa justamente pela elevação, ok? Então, também chove bastante nesse clima de altitude, né? Também tem um índice pluviométrico significativo e as temperaturas também nas áreas mais altas são mais baixas e nas áreas mais baixas são mais elevadas, certo? Isso a gente estudou nos elementos climáticos. Estão me ouvindo aí? Alguma dúvida? Não, professor. William, Maiara, todo mundo ok? Vitor, todo mundo certinho? Sim, professora. Então, vamos lá para o Tropical Atlântico. Tudo jóia, professor. Então, o Atlântico, né? Ele já vai pegar bem toda essa questão do nosso litoral nordestino até o sul do território brasileiro, né? Veja bem que se estende do Rio Grande do Norte ao Paraná. Então, esse tropical atlântico já está, o nome propriamente já está, né, se referindo que é um clima tropical úmido. Por quê? Por conta da massa de ar atlântica, da massa de ar, né, tropical atlântica. Então, as temperaturas são médias elevadas, né? As chuvas elas são bem distribuídas o ano inteiro e vão ter a influência da MPA, da massa polar atlântica, justamente durante o inverno. Por quê? Porque se esse clima tropical ele vai até o sul do país, quando ele chega no sul, ele vai encontrar a massa polar atlântica, né? Ele vai ter a influência da tropical atlântica, né, que vem do Oceano Atlântico, mas quando ele chega na região sul do país, qual é a massa de ar que está lá? A polar atlântica, né? Então, ele vai ter justamente essa influência, principalmente durante o inverno, certo? E é típico justamente do litoral oriental do nosso Nordeste, certo? Vamos lá, pessoal, para o clima subtropical. Veja bem, são muitos climas que caracterizam o território brasileiro. Então, por isso que é bom a gente prestar atenção e sempre levar em evidência as nossas massas atlântica, né, tropical, a polar, justamente porque quando a gente associa as massas de ar, a gente não esquece os climas, né? Que a gente vai lembrar qual é a massa de ar que atua naquela região geográfica, né? Se eu falar da massa tropical atlântica, eu sei que ela está reverenciada ao Oceano Atlântico. Se eu falar da massa tropical continental, eu sei que ela é uma massa que ela vem do continente. E assim sucessivamente. Então, isso fica fácil da gente entender como que se dá esses climas, ok? Então, vamos lá, o clima subtropical, que ele também é predominante no nosso território brasileiro, né? Ele localiza-se ao sul do Trópico de Capricórnio, as temperaturas são baixas, né? E as chuvas, elas também são bem distribuídas. Outra característica importante, ela é predominante na região sul do país. Vejam que eu coloquei aí uma imagem para vocês, naquela região de Blumenau, Santa Catarina, né, a gente vê uma encerração, né, um nevoeiro durante a manhã e as pastagens, né, aquela região toda coberta por uma névoa. Então, isso é característica do clima subtropical. E uma característica importante também do clima subtropical
é apresentar a grande amplitude térmica, que é justamente essa diferença de ar que vai dar, né? Vai ser justamente esse ar em suspensão. Marcado por duas estações bem definidas e as chuvas elas são bem distribuídas durante o ano inteiro, certo? Então, esse clima tropical ele é predominante em lembrar na região sul do país. Se vocês observarem aí, né, vai ter o índice pluviométrico, vai ser razoável, porque vai ter justamente a influência dessa massa de ar, certo? E as temperaturas elas vão ser distribuídas, né, justamente pelas estações do ano serem bem distribuídas também. Então, vão ter essas duas estações. Certo, pessoal? Deixa eu só me ouvir aqui. E aí, tudo certinho? Tudo certinho, pessoal? Então, vamos lá. Deixa eu pegar aqui o livrinho de vocês, certo? Que bom que agora vocês têm livro. Só para a gente se situar aqui uma questão importante, tá bom? Estão me vendo? Sim, professora, sem problemas. Sim. Que bom. Então, o nosso conteúdo ficou dividido da seguinte maneira. Daniel já entrou com vocês em hidrografia, não é isso? Então, Isso. isso. Então, a hidrografia faz parte justamente da caracterização física. Então, vejam bem que vocês agora, no primeiro ano, vocês estão vendo bem essa caracterização física e geográfica do território brasileiro, né? Então, vejam que a gente estudou relevo, a gente estudou geomorfologia, que é toda essa descrição da superfície terrestre, estudamos os solos e partimos agora para o clima. Então, se a gente não estudar, não compreender o solo, o relevo, a vegetação, a gente vai entender clima, a gente não vai entender hidrografia, porque é um conjunto que vai estar tudo juntinho ali, um com o outro, para que a gente possa entender. Então, a gente está com climatologia, climas do Brasil e clima e sociedade, certo? Então, a gente vai estudar depois esses impactos que o clima vem trazer, certo? Esses impactos que o clima vem trazer para a nossa sociedade através da impactação, né, do aquecimento global. A gente vai abrir uma discussão aqui para a gente estudar essa questão do aquecimento global, das indústrias, né, como que está essa atuação, esse cenário hoje do nosso meio ambiente, né, da natureza e da sociedade quando elas estão juntas, né? Nós, como seres humanos, associado justamente ao entendimento de como que se dá essa sociedade dentro dos recursos naturais e dentro da nossa natureza, a exemplo do clima, certo? Muitas mudanças vêm acontecendo no decorrer do tempo, muita coisa vem caminhando, né? E muita coisa já tomou uma proporção maior com relação a esse impacto hoje do clima no nosso território, certo? Então, eu gostaria... Vocês estão fazendo as atividades? Estão? William, Jonathan, Débora, Luísa, estão fazendo as atividades? Fazendo tarefa do livro? Sim. Olha, vejam bem. Eu estou em dívida com vocês que eu não queria liberar, né, o assunto de climatologia sem que a gente tivesse concluído. Então, hoje eu vou liberar no AVA as questões de climatologia, certo? Para que a gente possa tirar mais dúvidas com relação ao clima do Brasil, certo? Então, vejam bem, que se a gente entendeu como que se dá toda essa dinâmica climática, certo? Quando a gente viu no primeiro capítulo, quando nós estudamos todos esses elementos e esses fatores, certo? Vai ficar maior compreensão,
o que vai diferenciar é justamente essa compreensão do território brasileiro, da gente entender as massas de ar. Eu não vou colocar o PowerPoint aqui para vocês, que eu estou vendo que esse computador ele tá meio de deboche comigo. Então, não está conseguindo abrir, certo? Então, para que a gente não pare a nossa aula, certo? E não reinicie de novo, que a gente já começou atrasada, porque esse meu computador bichinho tá, de vez em quando ele tem umas crises existenciais, certo? Então, a gente vai acompanhar com o livro, ok? Todos vocês estão com o livrinho de vocês aí? Estão, meninos? Eu tô. Estão? Então, vejam bem, abram na página 687. João Vitor. É o novo? É o novo? É o novo, isso. 687. Só para a gente dar uma revisada com relação a esses fatores. Porque, veja, se nós iniciamos os fatores, entendendo os fatores climáticos, esses elementos climáticos, na aula anterior, né, quando a gente estudou o clima de uma forma geral, nós estudamos os climas que fazem parte da América do Sul, certo? Se a gente estudou todos os climas, né, isso que fazem parte da América do Sul, então a gente vai compreender, né, como que se deu essa influência, né, desse clima no território brasileiro. Pessoal, Professora? Qual é a página mesmo, professora? 687. Pessoal, eu só estou preocupada um pouquinho com relação, assim, o horário que a gente entrou 10 minutos ou 15 minutos atrasado. Próxima aula, vocês têm aula de junho, não é isso? Não, de Paulo Maia. Ah, de Paulo, isso. Junho foi a primeira. Então, a gente... vamos lá, que a gente ainda tem tempo, né? Para que a gente não perca esse raciocínio. Então, quando a gente fala dos fatores climáticos, né? Então, uma questão a gente parte logo no início. Vamos esquecer os fatores e vamos partir da continentalidade, da extensão que é o território brasileiro. Veja como é difícil, pessoal, estudar o Brasil. Não é fácil estudar o Brasil. Por quê? Porque ele é um território de grande extensão, certo? É um território que faz fronteiras, né, com outros países. É um território que tem o Oceano Atlântico, né, que é banhado pelo Oceano Atlântico, mas é um país de grande extensão territorial. Então, isso dificulta justamente o entendimento, muitas vezes, não só físico, não só o entendimento físico do território brasileiro, mas até estudar sua economia, estudar sua industrialização, estudar os problemas sociais, estudar os problemas ambientais. Por quê? Porque cada realidade geográfica ela é uma. A realidade nordestina, nossa, é uma. A realidade do sul do país é outra, né? As condições climáticas que a gente vive é uma. As condições climáticas que o pessoal da região norte vive é outra, é outro clima, né? Então, cada região ela tem a sua especificidade. Então, por isso que muitas vezes se dificulta estudar o território brasileiro por conta justamente dessa dimensão continental, dessa dimensão territorial que é, dessa grande extensão que é o nosso país, certo? Mas não é difícil porque a didática está para isso aí, a literatura, os professores, vocês estão, né, para justamente estudar esse território brasileiro. É difícil por conta da sua extensão, das realidades diferentes, mas, ao mesmo tempo, se torna fácil porque nós temos a nossa literatura, nós temos os grandes geógrafos, né, que estão aí justamente para dar esse apoio e chegar a uma conclusão. Lembra na aula passada que eu falei para vocês? Para a gente chegar a um clima, é preciso, no mínimo, 30 anos de estudo, né? Porque vai se levar em consideração as massas de ar, né? Os fatores climáticos, altitude, latitude, as massas de ar, continentalidade, maritimidade, vegetação, hidrografia, certo? A importância dos recursos hídricos. Então, tudo isso vai fazer a diferença na hora de você chegar a um diagnóstico, né? Diferente de tempo. Hoje pela manhã está frio, mas à tarde pode fazer sol, né? Então, o tempo ele é flexível. O tempo,
O tempo ele é momentâneo, o clima não. O clima ele é fixo. Se eu disser que o clima do Brasil, se o clima de Bananeiras ele é um clima subtropical, certo? Então, é justamente o clima subtropical, tá bom? Então, a nossa aula já está praticamente chegando ao final, certo? Então, eu gostaria que vocês, certo, dessem uma lida. Eu deixei esses climas para vocês, certo? Eu posso disponibilizar, eu vou disponibilizar para vocês esse slide, que ele está de uma forma bem clara. Vocês podem estudar junto com o livro de vocês, ok? E na próxima aula a gente pode tirar dúvidas, ok? E eu gostaria que vocês fossem treinando em casa e fossem resolvendo essas atividades, certo? Que depois a gente vai chegar a uma correção, depois a gente vai corrigir, tirar dúvidas, e eu irei liberar para vocês o AVA, tá bom? Porque já resolveu, Miguel? Ótimo, de climatologia, muito bem. Parabéns. Não acumulem conteúdo, pessoal. Vocês estão com tempo suficiente. Eu sei que às vezes se torna cansativo, né? A gente sempre está ali na frente de um computador com livro, mas é o necessário, é o momento que estamos vivendo, certo? Então, aproveitem esse tempo que vocês têm para que vocês realmente se debrucem nos livros e estudem, ok? Tá certo assim? Então, resolvam todo esse conteúdo que eu estou falando, que depois a gente vai chegar um momento que a gente vai corrigir esses exercícios, tá certo? E eu irei liberar o AVA para vocês. Tudo bem? Estão me ouvindo? Sim. Então, combinado assim, tá certo? A nossa aula já está chegando ao final. Vocês têm agora matemática, não é isso? E me desculpem pelo atraso, mas... Cadê? Deixa eu ver. Quem é minha menina, Maiara? A gente volta na próxima aula. E eu prometo que essa internet... Pessoal, é uma coisa impressionante. Quando é a aula do primeiro ano, sempre acontece algum problema. Vocês me amam muito. Não sei o que está acontecendo, mas vai dar tudo certo. Tá bom? Pois um beijo bem grande. Fiquem com Deus. Resolvam as atividades e eu irei liberar a atividade. Tá bom?